Boa noite! A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nessa noite toda especial que o Senhor Deus preparou para nós, né, de bate-papo, de partilha, de mergulho na nossa espiritualidade carismática, na nossa identidade carismática. Como é bom nós estarmos aqui juntos, não é, para esse momento de graça. Quero já acolher você que está chegando nesse momento tão importante da nossa vida cristã, da nossa vida carismática. Não é? É muito bom nós estarmos aqui unidos e reunidos para fazer a experiência com a misericórdia de Deus. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, minha irmã, muito bem-vindo, meu irmão. Nós vamos, nessa noite, fazer uma partilha, não é um bate-papo sobre a nossa espiritualidade carismática. Vamos aguardar aqui o nosso convidado dessa noite chegar, o José Pereira, né, para a gente poder dar início a esse momento de partilha. E você pode deixar aí o seu nome, o nome da sua paróquia, do seu grupo de oração, né, para esse momento que nós vamos viver da graça de Deus na nossa vida. Né? Um momento tão importante de nós aprofundarmos na nossa espiritualidade carismática. Diga aí da onde que é a sua paróquia, seu grupo de oração, né? Quero acolher a cada um que já está chegando aqui nesse momento de partilha. Também quero acolher tantos irmãos e irmãs que vão depois assistir essa gravação, que vão viver conosco esse momento tão especial de ficar aqui gravado. Estamos aqui. Vamos ver o Pereira. Se ele já entrou. Quero acolher aqui a Janete Loredo, a Daniele Nalim, a Anaí, a Claudineia, a Márcia Damaso, né, irmãs queridas que já estão chegando aqui para esse momento de bate-papo, de partilha, não é? Quero acolher também aqui a Célia Santiago, o Paulo Sérgio, irmãos queridos que estão chegando aqui nessa noite. Márcia, grupo de oração Renascer em Cristo, Paz de Cristo, que alegria, Claudineia, grupo de oração Adoração e Vida, seja bem-vinda, minha irmã, que alegria, né? Que bom nós estarmos aqui nessa, nesse momento de partilha, né? A gente só está aguardando aqui o Pereira entrar para darmos início. Enquanto, enquanto ele não chega, não é? A gente pode ir também já colocando aí o nosso coração, colocando a nossa vida, colocando tudo aquilo que temos e somos nas mãos de Deus, colocando o nosso ser diante da presença de Deus. Acolher aqui também a Janete que diz: "Eu sou do grupo de oração Sagrada Família", não é? Seja bem-vinda, Janete, também. Vai também compartilhando esse momento de partilha aí com seus contatos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Vai compartilhando aí esse momento com os seus irmãos, né? Para que possamos também alcançar o maior número de pessoas. Vanilza, seja bem-vinda. Jorge Vieira, seja bem-vindo, meu irmão. Solange Porte, seja bem-vinda, Solange. Que alegria vê-la você também por aqui, minha irmã.
boa noite. Também mais irmãos aqui entrando. Conforme você for entrando, vai dizendo sua paróquia, seu grupo de oração. E eu já quero pedir a você também, nessa noite de partilha, nós vamos falar sobre os elementos da reunião de oração. Os elementos de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, né? Se você também, ao longo da partilha, você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, então você pode escrever aí. Glória a Deus, né? O Pereira conseguiu aqui entrar. Agora vamos acionar ele aqui. Pereira, liga aí a sua câmera, você sai do Facebook e volta novamente, porque não está aparecendo aqui para mim a sua câmerazinha ligada. Você sai e volta novamente. Enquanto ele faz esse trâmite, né, a gente vai acolhendo cada uma que está chegando aqui nessa live, nessa partilha. Nós demoramos um pouquinho para se conectar, porque a gente estava com um problema técnico com outro programa, então a gente vai fazer por aqui, por esse espaço mesmo, né? Enquanto o Pereira tenta retornar, a gente já pode iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Levanta os seus braços, vai glorificando a presença de Deus, vai louvando ao Senhor aí na sua casa, vai agradecendo ao Senhor que é bom, que é misericordioso, vai louvando ao Senhor pelo dia que você teve hoje, pela sua família, pelo seu trabalho, pelas suas dificuldades, pelas suas alegrias. Também vai louvando ao Senhor pelas suas tristezas, vai glorificando ao Senhor por tudo aquilo que você tem experimentado nesse tempo. Vai louvando ao Senhor por aquilo que você e a sua casa têm experimentado da parte do Senhor. Quantas alegrias, mas também quantas dificuldades que nós passamos ao longo desse dia, e em tudo o Senhor foi para nós refúgio e fortaleza. Bendiga ao Senhor, diga obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu carinho, obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que me envolve. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Obrigado, Senhor, porque tu és o pastor que verdadeiramente me conduz e não me falta coisa alguma. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Senhor, muito obrigado por essa noite de partilha, por essa noite de bate-papo na tua presença. Bendito e louvado seja o teu santo nome. Meu irmão, quais são os motivos que você tem para louvar o Senhor nessa noite? Escreve aqui nos comentários qual é o teu motivo de louvar a Deus nesta noite. Você escrevendo aí seus motivos de louvor, né? O Pereira não está conseguindo entrar, mas a gente vai dar aqui sequência à nossa partilha nessa noite. Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre os elementos da reunião de oração, não é? Então a gente já quer iniciar esse bate-papo, essa partilha, né? Hoje de uma maneira diferente, não temos o irmão Pereira aqui junto conosco, mas a gente vai dar sequência, não é? Então, é importante, no nosso material diz assim, olha, é importante que o Espírito Santo conduza tudo na vida do cristão, principalmente na reunião de oração. Veja, a gente entende por reunião de oração os 3 momentos distintos de um grupo de oração. O grupo de oração ele tem 3 momentos distintos. A reunião do núcleo, a reunião de oração aberta, que todos podem entrar, participar, louvar, bendizer e adorar a Deus, e o grupo de perseverança. Tudo isso se chama reunião de oração, só que cada um tem momentos distintos. E no nosso caso aqui, nós estamos tratando dos elementos da reunião de oração
do grupo de oração aberto, aonde todas as pessoas vão durante a semana para fazerem a experiência de Pentecostes, para fazerem a experiência com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, aonde a gente chega de um jeito e sai transformado de outra maneira pela graça e pelo poder de Deus. Portanto, o ponto central do grupo de oração é proporcionar para cada participante a experiência do batismo no Espírito Santo, a experiência que transforma as nossas vidas, que muda a nossa história, que muda a realidade que nós vivemos, que nós passamos. Portanto, é muito importante para nós que participamos de grupo de oração ou que estamos querendo conhecer o que é a renovação carismática católica, resgatar essa essência, que a essência do grupo de oração é essa, a experiência com o batismo no Espírito Santo que muda a nossa vida. Chama-se renovação carismática porque significa e identifica-se com os carismas, porque utiliza os carismas do Espírito Santo, não sem fundamentação, mas à luz do sagrado magistério da Igreja. Veja, o nosso movimento ele tem esse nome, Renovação Carismática Católica. E o que se espera da renovação carismática católica? Uma experiência genuína com Deus a partir do batismo no Espírito Santo e a experiência da prática dos carismas. Está lá no nosso DNA, o nosso tripé carismático. A vivência do batismo no Espírito Santo, com todas as suas consequências, a prática dos carismas e a vida em comunidade. É o tripé da nossa espiritualidade, é o tripé da nossa identidade. Nesse ano que nós, enquanto Renovação Carismática Católica, estamos sendo convidados a resgatar a identidade da renovação carismática. Nós podemos até dizer que nessa noite, nessa conversa, nessa partilha, nós vamos mergulhar um pouquinho e fazer essa partilha de resgatar os elementos da reunião de oração. Existem coisas que não podem faltar dentro de um grupo de oração carismático. A gente pode até ir em grupos diferentes, participar de grupos diferentes, participar de reuniões de oração carismáticas diferentes, mas existem coisas que nos unem. O que acontece no grupo de oração aqui em Nilópolis deve também acontecer no grupo de oração lá na China, porque são elementos próprios da reunião de oração carismática. E já já nós vamos ver que elementos são esses. E o nosso material diz assim, olha: sabemos que é importante buscar os carismas. É importante essa busca dos carismas. Porém, mais do que buscar e desejar os carismas, é importante ter anseio e procurar continuamente estar plenos do doador do dom, o próprio Espírito Santo. Muito mais do que buscar carismas, muito mais do que usar os carismas. Eu e você, enquanto carismáticos, precisamos buscar o doador dos dons. Precisamos ser íntimos do Espírito Santo, amigos do Espírito Santo, porque só Ele pode trazer plenificação à nossa vida, ao nosso coração, ao nosso interior. Portanto, todo carismático, para todo carismático, todo momento, toda circunstância, em qualquer situação, hora e lugar, é lugar de clamarmos: vem, Espírito Santo. Em qualquer situação, em qualquer lugar e em qualquer momento. Sabe, meus irmãos, nós precisamos fazer aquilo que a beata Helena Guerra ensina nos seus escritos. Beata Helena Guerra dizia uma coisa muito interessante. O Pentecostes
não terminou. De fato, é sempre Pentecostes, em todos os tempos e em todos os lugares. Porque o Espírito Santo deseja ardentemente dar-se a todos os homens, e aqueles que o desejam podem recebê-lo sempre. Portanto, diz a Beata, não temos nada a invejar aos apóstolos e aos primeiros cristãos. Nós só temos que nos dispor como eles, a recebê-lo bem, e ele virá a nós como veio a eles. Veja, que coisa interessante. Nós não temos nada a invejar aos apóstolos. Portanto, nós precisamos invocar. E toda vez que a gente diz vem, o Espírito Santo, em cada reunião de oração carismática, é necessário que essa promessa aconteça. E tem um dado muito importante, uma palavra que eu gosto muito, não é? Que a gente vai observando assim, que o grupo de oração ele tem um objetivo. Ele tem uma função própria na vida da igreja. Nós poderíamos nos perguntar, qual é o objetivo de uma reunião de oração carismática? O objetivo de uma reunião de oração carismática é proporcionar para cada participante uma experiência genuína, verdadeira da graça da efusão do Espírito Santo. Trocando em miúdos, a pessoa chega de um jeito no grupo de oração. Ela precisa sair de outra maneira, totalmente transformada, porque o grupo de oração são os cenáculos de Jerusalém dos dias atuais. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, eu e você somos chamados a resgatar a primazia dos elementos essenciais de uma reunião de oração. A gente não pode enfeitar o pavão ou colocar coisas no grupo de oração que não fazem parte do grupo de oração. O Vinícius Simões, no livro que nós estamos meditando, o livro Eu Te Constituí Sentinela na Casa de Israel, ele diz assim para nós, que existem muitas coisas boas na vida da igreja e até saudáveis, mas nem tudo cabe dentro de uma reunião de oração, porque quando o Senhor suscitou o movimento eclesial da renovação carismática, ele a suscitou com uma particularidade, com uma peculiaridade específica. E esse jeito de ser é a maneira que vai provocar na vida de cada participante a graça do derramamento do Espírito Santo. Por isso, eu e você precisamos ser guardiões dos elementos de uma reunião de oração. Elementos esses que nós vamos ver aqui, que eles não podem faltar de maneira alguma dentro de uma reunião de oração carismática, não é? É importante também esclarecer que a efusão do Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo não é um momento estanque, automático. Requer interiorização, requer preparação dos corações, meus irmãos. E isso é um dado muito importante, porque por muito tempo a gente foi acostumando com a graça de Deus. De chegar no grupo de oração, tem aquele momento de animação, depois tem um momento dos cantos mais calmos, de interiorizar, aí depois reza em línguas, escuta o Senhor, e o Senhor fala. Tudo isso deve acontecer dessa maneira que nós estamos falando. Porém, é necessário uma preparação que começa dentro de nós. Batismo no Espírito Santo é preparar do coração e preparar da alma para receber a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre tudo aquilo que temos e somos. E o material diz assim, tampouco
Batismo no Espírito Santo não se baseia em gritos desordenados ou clamores demasiadamente exaltados, mas num coração sedento do Espírito Santo que clama: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito da sua graça. E isso vai gerando em nós frutos. O genuíno batismo no Espírito Santo gera na vida daquele que faz a experiência frutos da graça de Pentecostes. E que frutos são esses, meus irmãos? Frutos de conversão, frutos do amor, da paz, do perdão, da transformação. Por isso, é preciso preparar o ambiente interior e verdadeiramente ansiar e mergulhar. Nós, como líderes, servos de grupo de oração, somos chamados a ajudar a preparar o ambiente. E nós vamos ver como que se prepara o ambiente da reunião de oração para que os irmãos façam a experiência de Pentecostes. Enquanto a gente vai aqui falando, se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida e quiser colocar aqui nos comentários, quiser acrescentar também dentro daquilo que nós estamos partilhando, fique à vontade, porque é um bate-papo que nós estamos fazendo. Então nós vimos que o batismo no Espírito Santo requer preparação. Portanto, as nossas reuniões de oração, elas precisam ser bem preparadas. As nossas reuniões de oração, elas precisam ser bem oradas. Antes, aonde? No núcleo de serviço. As nossas reuniões de oração, elas precisam ser bem trabalhadas. Aonde? No núcleo de serviço, escutar o que Deus tem para aquela noite de grupo de oração, para aquele momento que vai acontecer. Nós estamos aí com essa realidade da pandemia, que nós não temos a possibilidade do grupo de oração presencial, mas do grupo de oração online. Mesmo com o grupo de oração online, nós temos que ter a reunião do núcleo online, o discernimento do querigma, o discernimento de quem é que vai pregar, de quem é que vai conduzir. Tudo isso acontecendo normalmente, como se acontece a reunião presencial. O que mudou é que nós não estamos no mesmo local, mas nós estamos virtualmente cuidando desse tesouro que Deus colocou na nossa mão, chamado grupo de oração. Então, quero partilhar com vocês, brevemente, alguns elementos da reunião de oração que merecem um destaque e merecem uma importância em todo o seu conjunto. E não é imperativo que todos estejam presentes em todas as reuniões de oração, mas normalmente estão em maior ou menor número. Então, isso que a gente vai estar falando aqui. Nós vamos dar um enfoque no louvor e também na pregação da palavra, não é? O catecismo da Igreja Católica ensina pra gente, no parágrafo, até no livro aqui do padre Alírio Pedrini, ele diz assim, que o louvor, no parágrafo 2639, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2639. O que é a oração de louvor? O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível quem Deus é. Canta-o pelo que ele mesmo é, dá-lhe glória mais do que porque ele faz por aquilo que ele é. Participa da bem-aventurança dos corações puros, dos que amam na fé antes de o verem na glória. Por ela o Espírito se associa ao nosso Espírito para atestar que somos filhos de Deus, dando testemunho do Filho único, em quem somos adotados e por quem glorificamos o Pai. O louvor integra as formas de oração. Veja, meus irmãos, o grupo de oração, um dos elementos que não pode faltar em uma reunião de oração é a oração
de louvor. Louvar é elogiar a Deus. Louvar é dar qualidades a Deus. Quem Deus é para você. Então, o dirigente da reunião de oração, a equipe que está dirigindo aquela reunião de oração, ela precisa motivar o louvor dentro daquela reunião de oração. Louvor no vernáculo, na nossa língua, no português. E aí a gente tem várias formas de louvor. Podemos exercitar o louvor na palavra de Deus, exercitar o louvor ping-pong, que enquanto um louva, você louva de um lado, o outro louva de outro, conforme uma bolinha vai para um lado e vai para o outro. Exercitar vários tipos de louvor. A reunião de oração, ela precisa ser um momento propício para aprender a louvar a Deus. Louvar com um versículo. Por isso, a reunião de oração, ela precisa ter um tempo dedicado a essa oração de louvor a Deus. Porque é no louvor que Deus cura, é no louvor que Deus liberta e é no louvor que Deus transforma os nossos corações. E aí o material diz assim, ó, nunca é demais louvar o Senhor. Reconhece-se, proclama-se tudo aquilo que o Senhor representa para cada um de nós. É uma oração libertadora. Por vezes, meus irmãos, a gente ouve, né, as pessoas dizendo assim, mas eu preciso de uma oração de cura, de libertação, após a reunião de oração, após o grupo de oração. Veja, se aquelas 2 horas de reunião de oração ou 1h30 não gerou cura, não gerou libertação, tem alguma coisa errada, não com a pessoa, mas com as ações que o grupo estão tendo. Porque se o louvor liberta, se o louvor cura, e se dentro da reunião de oração a gente louvou, a gente adorou, glorificou a Deus, a paz de Deus toma o nosso coração, como pode, depois da reunião de oração, a gente, né, encontrar pessoas que ainda dizem, e isso é um fato, a gente não está dizendo aqui que não deva orar por essas pessoas, mas a reunião de oração por si só, ela deve provocar esse efeito de libertação, de cura, de transformação, porque aonde Jesus está, curas e milagres acontecem. Por isso, a oração de louvor, ela precisa ser resgatada. Primeiro, na nossa vida pessoal. Nós estamos vivendo nesse tempo, na Renovação Carismática Católica do Brasil, uma grande campanha de quê? De louvor, de colocar Deus no lugar que é dele, de dar a Deus o louvor que é devido. Porque quando nós louvamos, o louvor deve ser dado a Deus mesmo em situações dolorosas, mesmo quando nós estamos passando por provações, por dificuldades e até situações desastrosas, meus irmãos. Quantos testemunhos nós sabemos e temos de tantas pessoas que foram libertas através da oração de louvor. O louvor, ele também evangeliza. Você sabia que o louvor evangeliza? Por que ele evangeliza? Uma pessoa que está do seu lado, no grupo de oração, ouve você louvando a Deus pelas suas provações, pelas suas dificuldades, ouve você dizendo, Senhor, eu te louvo mesmo com essa dificuldade, porque eu creio que Tu és o Senhor da minha vida. A pessoa que está triste, abatida, cansada, desanimada, ao seu lado, ela vai tomar ânimo para também glorificar a presença de Deus. Então, o louvor também é uma forma de evangelizar, de trazer Jesus presente na vida do outro. Por isso, as nossas reuniões de oração, elas precisam ser regadas de oração, de louvor, e de louvor na nossa língua, no nosso português. Por quê? Porque
é quando esgotam as palavras, a gente vai ver aqui à frente, que o dom de línguas acontece. Não é, então, um elemento que é importante e que não pode faltar na reunião de oração é a oração de louvor. E o nosso material diz assim, olha, aqui cabe uma observação importante. É possível que os louvores dos irmãos neoconvertidos apresentem alguns erros teológicos ou doutrinais, os quais não devem ser corrigidos diante de toda a Assembleia, bem como deve-se evitar olhares e gestos de recriminação. Tem pessoas que chegam pela primeira vez no grupo de oração e não conseguem distinguir as pessoas da Santíssima Trindade, que o Pai é uma pessoa, que o Filho é outra pessoa, que o Espírito Santo é outra pessoa, e coloca no lugar do Pai. Pai, eu te louvo porque você morreu na cruz para me salvar. Espírito Santo, eu te louvo porque você... Sabe? Então a gente deve, com carinho, com amor, deixar o irmão louvar. E depois alguém do grupo de oração, da equipe, vai pastoreando, vai acompanhando e vai ensinando para esse irmão e para essa irmã. Isso é inserir o outro na realidade da comunidade. Não é? Porque como que se aprende a louvar? Louvando, não é? E a gente também não deve ficar procurando palavras bonitas, mas a gente deve louvar com a verdade do nosso coração, porque é dos lábios dos pequeninos que brota um louvor que agrada o Senhor. Então a oração de louvor, ela deve ter primazia na reunião de oração. Outro elemento que não deve faltar dentro da reunião de oração: o dom das línguas, o carisma do dom das línguas, a oração em línguas. Toda reunião de oração da Renovação Carismática Católica deve acontecer a manifestação do dom das línguas, porque lembra lá atrás que nós falávamos, nós somos Renovação Carismática Católica. Aonde que se é permitido, deve-se orar em línguas, porque existem locais que, por ordens pastorais, não se é permitido utilização dos dons carismáticos. Mas isso aí é algo extraordinário. O ordinário é que toda reunião de oração aconteça o dom das línguas. Veja, quanto mais espontânea a oração em línguas, melhor será o clima de louvor. E quando que o dom das línguas acontece, meus irmãos? Quando esgotam as nossas palavras vernaculares no português. Quando a gente esgota as palavras de inteligíveis, quando a gente não sabe mais o que falar, quando a gente não sabe mais o que dizer, como se expressar para o Senhor, não é isso que diz o texto bíblico em Romanos? Outro sim, o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, porque nós não sabemos como pedir e nem orar como convém. E aí o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza e ora em nós com gemidos inefáveis, inexprimíveis. Por isso, a importância da oração de louvor. Vai chegar um momento que a gente já não vai ter mais palavras para se expressar diante de Deus. E o Espírito vem em socorro à nossa fraqueza. Ele pode orar em nós em línguas. Ele pode cantar em nós em línguas. Ele pode profetizar em nós em línguas. É muito importante nós nos abrirmos a esse mover do dom das línguas dentro da reunião de oração. E voltar a ensinar as pessoas que vão ao nosso grupo de oração e não sabem ainda rezar em línguas, mas ensinar como que se faz. Voltar a ter aqueles momentos de clamar pela efusão dos dons, para que o Senhor renove o dom de línguas, o dom da palavra de ciência, de profecia, de sabedoria, dentro das nossas reuniões de oração. Veja, deve-se evitar a expressão
linguagem dos anjos, pois ela não possui nenhum respaldo bíblico nem teológico. Então, usar esse termo, língua dos anjos, parece que a pessoa está fazendo uma leitura errada de 1 Coríntios 13, que São Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, mas o dom das línguas é dom de línguas. Então a gente deve falar dom das línguas ou oração no Espírito, e jamais língua dos anjos, porque não tem respaldo nem bíblico e nem teológico. Né? Então é muito importante a gente trazer isso para a nossa reflexão. O essencial é deixar que o próprio Espírito ore nas pessoas e imprima a ressonância e a tonalidade que quiser. Não é? Então a gente empresta o nosso aparelho fonador, a nossa língua, a nossa voz, e o Espírito Santo vai dando o tom da oração. E o Espírito Santo vai dando o direcionamento, vai dando a orientação da oração. Cada um vai rezar de uma maneira. Não é? Então é muito importante a gente resgatar essa primazia do carisma genuíno das línguas dentro das nossas reuniões de oração. Outro elemento importante dentro da reunião de oração, o canto. Grupo de oração precisa ter o quê? Canto. Não é? Então, a música, ela faz toda a diferença. Ela é um elemento fundamental na reunião de oração. E aí, meus irmãos, a gente tem uma realidade. Existem reuniões de oração que tem aquele ministério de música dos sonhos, não é? Que tem bateria, que tem baixo, que tem teclado, que tem 3 vocalistas, que tem carrom. Mas existem realidades que não tem ninguém que toca instrumento. É na voz e na palma. Isso não tem diferença alguma. Cabe ao núcleo do grupo de oração, junto com o seu coordenador, orar e pedir a Deus que mande operários para aquele grupo de oração, para aquele serviço específico. Mas enquanto não se tem os instrumentos, é na palma, é na voz, é usando essa tão antiga chamada louvemos. Bem preparado, bem organizado, mas nem por isso o grupo de oração vai deixar de ter os cantos que são específicos daquela reunião de oração. E é tão importante, irmãos, que quando fala da questão do ministério de música, o ministério de música ele deve estar sempre em obediência ao dirigente principal da reunião de oração. Porque não pode o ministro de música ir para um caminho e a direção da reunião de oração ir para outro caminho. Por exemplo, naquela noite foi discernido pelo núcleo que o querigma é o amor de Deus. Aí o ministério de música tem uma inspiração de naquela noite vai trabalhar sobre o pecado e a salvação. Não vai casar, não vai ter comunhão. Por isso é importante que o representante do Ministério de Música, que está no núcleo, que recebeu a moção de Deus, o discernimento, passe para os outros membros da equipe de música: olha, o querigma é esse, a moção é essa, quem vai pregar é essa pessoa, para que a equipe de música possa discernir e preparar as canções dentro daquela normativa que foi discernida pelo núcleo do grupo de oração. Então, o ministro de música precisa ter comunhão com o dirigente do grupo de oração. Não é? Então, isso é muito importante. É oportuno também observar umas coisas interessantes aqui em algumas expressões de cantos em nossas reuniões de oração. E aí tem vários tipos de cantos, né? Tem a canção com as mãos, tem a canção com as mãos levantadas. Então tem diversos tipos de
de canção de júbilo, de adoração, com danças, de regozijo, louvor instrumental. Tudo isso é importante, mas a gente deve olhar para quem? Para a assembleia do grupo de oração. Não pode colocar um grupo de oração que a assembleia é idosa para ficar pulando, porque já não é da realidade, daquele estado de vida. Também a gente não pode lidar com um grupo de oração que tem uma característica mais jovem, da mesma maneira que conduz para um grupo de oração que tem pessoas de mais idade. Então é importante que o dirigente, que o ministro de música, ele preste atenção no tipo de assembleia que tem. E também, irmãos, outra coisa importantíssima é a realidade de nós termos esse cuidado nas nossas assembleias de grupo de oração. Se o grupo de oração dura 1h30, as pessoas não podem ficar 1h30 de pé. Então, faz alguns momentos de oração sentado, outros momentos de oração de pé. Tem realidades que o grupo de oração é de 2 horas, não é? Tem pessoas que não podem levantar os braços. Então a gente tem que criar um ambiente para que as pessoas façam o quê? A experiência de Deus, e não seja algo automático, não seja algo mecânico, mas que as pessoas se sintam bem dentro daquela reunião de oração. A Janete está perguntando: é a mesma coisa que moção? Não. Querigma não é a mesma coisa que moção. Querigma são os pontos fundamentais da nossa fé. Né? A gente vai falar um pouquinho aqui à frente, mas já que você falou, muito importante, querigma é o quê? É o anúncio de Jesus Cristo. É o anúncio do amor de Deus, do pecado que tem como Jesus o Salvador, que gera fé e conversão, que derrama o Espírito Santo e que gera vida em comunidade. Moção é um direcionamento, é uma orientação que Deus dá, é da moção que a gente tira ali o discernimento para entender qual é o querigma que Deus quer para aquela noite. Não é? Então, o querigma são os pontos fundamentais do anúncio. Não é? A palavra querigma significa proclamar, gritar, anunciar, não é? Os pontos fundamentais da nossa fé. Outro elemento da nossa reunião de oração importantíssimo, o silêncio, meus irmãos. As nossas reuniões de oração precisam ser regadas de um silêncio expectante. Depois do momento dos cantos, do louvor, do dom das línguas, é necessário silenciar para que Deus possa falar. O momento do silêncio é o momento de nós escutarmos a palavra de ciência, de profecia, de sabedoria, não é? Dos carismas se manifestarem. Esses momentos são propícios quando? Após a oração em línguas, para favorecer a profecia, após a profecia, para assimilar as palavras mais da pregação. Veja que coisa interessante. Então, as nossas reuniões de oração, elas precisam ter esses momentos de silêncio, de escuta, não é? Fecunda e cheia da presença de Deus. E também é importante, um dos elementos da nossa reunião de oração, se assim a moção e o direcionamento acontecer, o material chama de ato penitencial. Mas não entenda esse ato penitencial como o ato penitencial da Santa Missa, não. Não é? O que é esse ato penitencial? É interiorizar, é reconhecer que você é pecador, que você é limitado, que você é fraco, pedir perdão a Deus, reconhecer as suas misérias e se voltar para o coração de Deus. Porque não é assim que diz o Salmo? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar?
quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Não significa que toda reunião de oração a gente tem que fazer esse caminho, não. A reunião de oração, ela é carismática, ou seja, tem que ter abertura à ação do Espírito Santo. Mas eles precisam compor a reunião de oração. Outro elemento importantíssimo, a pregação da palavra dentro do grupo de oração. Não pode faltar, de jeito nenhum, a pregação querigmática, o anúncio. E qual é o tempo dessa pregação? De 15 a 20 minutos. É o momento mais importante da reunião de oração. A pregação da palavra, o anúncio da palavra. A pregação vai motivar o povo a rezar, vai aumentar a fé, visa atingir o coração e levar os participantes a experimentar a misericórdia de Jesus. Então a pregação ela deve ocupar um tempo do grupo de oração e não todo o oração, não é? Então é necessário ter um discernimento, nem no final do grupo de oração, porque precisa ter um tempo para que depois se faça a oração pós a pregação, momento de escuta, expectante da palavra de Deus. Então, a pregação da palavra, mesmo que o grupo de oração seja de 40 minutos, não pode faltar a pregação da palavra dentro do grupo de oração. E o que se prega dentro do grupo de oração? A palavra de Deus, que cura, liberta e salva. E os pontos do querigma, não é? Os pontos do querigma. E já entrando nos pontos do querigma, respondendo mais uma vez aqui a nossa irmã Janete, né? A pregação leva as pessoas a conhecerem Jesus, ela deve ser querigmática, a diferença básica das mensagens, em especial a querigmática da catequética. A querigmática é proclamar, anunciar o anúncio fundamental da fé cristã. O querigma é tocar os sinos, enquanto a catequese é o ressoar. Portanto, dentro do grupo de oração não é lugar de dar ensino, não é lugar de dar formação. Dentro do grupo de oração é lugar de pregar o querigma, é lugar de anunciar Jesus Cristo. A catequese é num outro momento, no grupo de perseverança. A catequese é no módulo básico de formação, num retiro. No grupo de oração é pregação querigmática, que impacta os corações, que transforma as nossas vidas, que faz a gente, eu quero seguir Jesus, eu quero caminhar com Jesus. Não é? Então isso é muito importante nós resgatarmos. E quais são os pontos do querigma? Não é? De maneira sistemática. Não devem ser mudados, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A pregação ela deve ser adaptada à realidade. O querigma ele tem essa divisão sistemática. Embora a mensagem central sempre seja Jesus morto e ressuscitado, Jesus Salvador. Jesus Salvador. Então esses são os pontos do querigma que não devem ser alterados de maneira nenhuma. Eu pensei de fazer um grupo de oração com o tema de Santa Teresinha. Não dá. Fugiu daquilo que a renovação orienta. Você pode fazer um momento fora do grupo de oração dedicado a Santa Teresinha, mas o grupo de oração ele tem que ser querigmático. Até dá para falar dos santos e como dá para falar dos santos anunciando o querigma, né? Se a gente fosse falar de Santa Teresinha, ela diz, tinha uma frase muito bonita dela: eu passarei aqui na terra fazendo bem, no coração da igreja eu serei o amor, não é? Mas isso a gente precisa ter um enfoque sempre nos pontos do querigma. O amor de Deus, o pecado, salvação, fé e conversão, Espírito Santo e comunidade cristã.
E também não pode faltar, se tem pregação, precisa ter o pregador. É aquele instrumento que tem a consciência que Deus se deixa encontrar, porque já o encontrou. Não há como falar de Deus sem o conhecê-lo. Então precisa de alguém que seja instrumento da graça de Deus para anunciar a palavra de Deus dentro do grupo de oração. O pregador, meus irmãos, é um servidor da verdade. Ele é um artífice da unidade da igreja. Por isso é muito importante que o pregador da reunião de oração seja uma pessoa madura na fé, animada pelo amor, tenha o fervor dos santos e que conheça bem Jesus, que é o verbo do Pai, a palavra verdadeira e o único caminho. Não é o centro da reunião de oração, não é o pregador, é Jesus Cristo. Não, então é muito importante nós tocarmos nesse ponto. O centro da reunião de oração não é o pregador, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O pregador é apenas um canal, um instrumento da graça de Deus. Outro elemento importante da reunião de oração é os testemunhos. Irmãos, palavras evangelizam, mas os testemunhos, eles arrastam. E os testemunhos precisam ser dessa maneira: audível, breve e centrado na pessoa de Jesus. É o famoso ABC que o padre Robert de Grandes ensinou. ABC. Testemunho daquela noite. Então é muito importante que antes de você chamar a pessoa para dar um testemunho, você ouvir antes qual é o testemunho. Porque pode ser algo que de fato não seja concreto, não seja um testemunho ainda verídico. Então você precisa que conduz uma reunião de oração, que conduz um grupo de oração, que coordena, que a liderança, ouvir antes o testemunho para saber se de fato o centro daquele testemunho é Jesus Cristo. Então resgatar nas nossas reuniões de oração os testemunhos, não é? E por fim, o que não pode faltar, isso não é só na reunião de oração, mas em toda a igreja, os avisos, não é? Que também fazem parte da reunião de oração. Avisar que na próxima semana vai ter o grupo de oração, que quando acabar o grupo de oração vai ter um lanchinho, que vai ter um retiro, que vai ter um encontro. Então os avisos, meus irmãos, esses são os elementos de uma reunião de oração, que não podem faltar de maneira nenhuma nas nossas reuniões carismáticas. E aí, não é? Se você tem alguma pergunta, a gente tem aqui 5 minutinhos, né? Se alguém quiser colocar alguma pergunta ou acrescentar aquilo que nós estamos aqui partilhando nesse bate-papo da nossa espiritualidade carismática, você pode colocar aí, não é que a gente sabendo, a gente pode te ajudar. Já quero fazer uma provocação aqui. Joelson, a adoração ao Santíssimo pode ou não acontecer dentro do grupo de oração? Não, não pode. Nós adoramos Jesus, nós amamos Jesus Eucarístico. Jesus Eucarístico é o centro da nossa fé, mas a adoração eucarística, ela tem um momento específico e ela tem uma liturgia específica. Grupo de oração não é lugar de adoração ao Santíssimo Sacramento. Ah, olha, mas no meu grupo de oração a gente sempre fez e sempre deu certo. Está fugindo da identidade. Nós estamos no tempo de resgatar a identidade dos nossos grupos de oração. A adoração ao Santíssimo, ela pode ser feita antes do grupo de oração ou depois do grupo de oração, mas nunca dentro da reunião de oração. Por quê? Porque a adoração ao Santíssimo não faz parte dos elementos de uma reunião de oração. Não é? Então isso é muito importante, nós sabermos e entendermos. A Sandra está perguntando aqui, quanto tempo deve ser o tempo de um grupo de oração?
Depende. Os grupos de oração nas universidades, os GOUs, tem grupos que acontecem em 20 minutos, porque é na realidade da universidade. É na realidade que os jovens estão ali estudando. Tem universidades que o GOU é de 30 minutos e tem realidades que é de 15 minutos. Nos nossos grupos paroquiais, o ideal é que o grupo de oração seja de 1h30 a 2 horas. De 1h30 a 2 horas. Grupo de oração nas nossas comunidades. Quando o grupo de oração, por algum motivo, ele não pode acontecer nessa 1 hora, 1h30, e esse motivo seja um motivo extraordinário, deve-se verificar o porquê que não pode acontecer naquele horário. De repente, tem uma reunião da paróquia, que o padre convocou todo mundo do grupo de oração, então o povo do grupo faz o grupo mais reduzido para não ficar sem o grupo, mas o normativo é de 1 hora a 1h30 de reunião de oração. Tem lugares que se fazem 2 horas de grupo de oração. Aqui na realidade da nossa diocese, na época, os padres, junto com Dom Luciano, dizia que era o ideal 1h30 por conta das distâncias, não é por causa do perigo, do retorno para casa. Um grupo que começa às 19 vai terminar 21 horas. Se começa 19h30, vai terminar 21h30. Não é? Então até o povo chegar em casa fica um tanto tarde. Mas depende da localidade e também do discernimento do grupo de oração. Devemos ser sinais para outras pastorais? Sim, Sandra. Devemos ser sinais de comunhão, de amor e de unidade. A renovação carismática católica não é a última cereja do bolo, mas ela é uma das cerejas do bolo que nós gostamos, que nós amamos. Mas existem outras cerejas no bolo que também são bonitas. E aqui eu quero dizer que são as outras pastorais, os outros movimentos, que têm o seu valor, que têm a sua importância e que têm a sua beleza pastorais. Nós, enquanto renovação carismática, devemos estritamente caminhar em comunhão com todas as pastorais e movimentos que a igreja chama de pastoral de conjunto. Pastoral de conjunto, caminhar junto, estar junto com as pastorais. Devemos estar engajados em outros grupos. Isso também depende do discernimento de cada pessoa. Porque existem realidades que as lideranças dos grupos de oração assumem muitas tarefas dentro da comunidade. Ela é do grupo de oração, é da catequese, da Legião de Maria, do apostolado de oração e outras coisas mais. Ela não vai conseguir dar conta de todas essas coisas. Então, o que se pede? Que se assuma apenas mais um compromisso, se assim for a necessidade daquela comunidade. Porque se ela assumir mais 3, 4 atribuições, ela não vai dar conta daquele seu chamado primeiro. Porque não é só fazer o grupo de oração. Ela tem reunião do núcleo, quem é da equipe do grupo de oração. Ela tem as formações, os encontros. Então, é uma forma de se inserir na comunidade, já ser do grupo de oração. Mas se a gente pode e se a gente tem disponibilidade, ajuda-se também em outra atividade dentro da paróquia, dentro da comunidade. Pode-se cantar um cântico de Maria no momento do grupo de oração? Pode-se cantar um canto de Maria, se assim for o discernimento para aquela noite. Não é? Se assim for a orientação da equipe de música, Nossa Senhora é a nossa mãe, a nossa rainha, ela está presente no cenáculo, claro que pode, não é? Agora, a gente precisa entender, o foco do grupo de oração é Jesus Cristo, não é? Numa música de animação, cantar um cântico de Nossa Senhora, no momento de clamar o Espírito Santo,
também tem cânticos que falam de Nossa Senhora, reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos força pelas mãos de Maria. É um cântico que também fala de Nossa Senhora, não tem problema algum nesse sentido, não é? Maravilha, meus irmãos. Foi uma alegria, não é? A gente fazer esse bate-papo. Hoje seria o Pereira, mas ele teve um probleminha na conexão, não conseguiu entrar, mas a gente conseguiu aqui partilhar. Se você tiver algumas dúvidas, depois você coloca para a gente aí no privado, que a gente vai ajudando, então, a responder. Tá bom? Nosso próximo bate-papo sobre a nossa espiritualidade será na quinta-feira. Nós falaremos sobre a identidade da RCC expressada em cada grupo de oração. A identidade da RCC expressada em cada grupo de oração. Eu quero já convidar você para daqui a 2 minutinhos entrar na página da RCC RJ. Nós temos aí um momento fecundo de partilha, de bate-papo sobre os dons carismáticos. Entra lá, vamos participar, fazer esse momento de comunhão, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais. Tchau, tchau.